Olá, boa noite. Tudo bem? É Nidana o nome? Acho que é. Boa noite, André. Boa noite, Kátia. Boa noite, Cícero. Oi, Fátima, tudo bom? Oi, Arnaldo. Bom, gente, hoje é terça-feira e vamos começar mais uma live sobre zumbido com um convidado diferente. Hoje, quem vai participar do nosso bate-papo é o médico otorrinolaringologista. Hoje ele trabalha mais com distúrbios do sono. O nome dele é Cícero. E nós vamos falar sobre esse tema que eu acho que vai ajudar muitas pessoas, porque é um sintoma muito comum, né? E uma queixa comum, na verdade, que é o distúrbio do sono, a insônia nos pacientes com zumbido. Então, hoje nós começamos um pouco mais tarde, tá? Às 21 horas. Mas que bom que todo mundo aí tá entrando. Pra quem não me conhece, eu sou a Karina, eu sou fisioterapeuta. Eu trabalho há 20 anos, mais ou menos, quase 20 anos com zumbido. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado aqui na USP, no departamento de otorrino. Tudo em zumbido, estudando tudo sobre esse tema de zumbido. Eu tenho um consultório aqui em São Paulo. Eu também faço atendimentos por teleconsulta. Eu ministro aulas, cursos para fisioterapeutas. Também vou passar a ministrar cursos para dentistas. Online, né? Porque os presenciais foram todos cancelados. Mas sem data ainda, eu ainda estou organizando, tá bom? E também eu ministro aulas para pós-graduações em várias cidades do Brasil também, tá bom? Atualmente eu estou ministrando um curso de mindfulness para os pacientes, para as pessoas que têm zumbido, né? Não é para profissionais, apenas para pessoas que têm zumbido. Toda segunda-feira, 8 encontros que estamos tendo aí resultados muito bacanas em relação ao manejo, né? A maneira que a pessoa vai levando, vai conduzindo o zumbido na vida dela. Oi, Lívia. Oi, Marine, tudo bem? O Cícero já entrou, né? Então, já eu vou te chamar. Bom, quem for profissional da área de saúde, coloca um joinha aí para eu identificar. E quem tiver zumbido, coloca a mãozinha só para eu saber quem é o grupo aí, quem são os nossos seguidores, se são profissionais de saúde ou se são pessoas que estão interessadas em saber mais sobre zumbido, porque tem o sintoma. Muito bem. Sempre tem muitos profissionais, né? Bom, a Sara tá aí, que tem zumbido, eu já conversei com ela. Excelente. Bom, agora vamos chamar o nosso convidado de hoje, que inclusive, deixa eu chamar aqui. Olá! Olá, boa noite. Boa noite. Menino, você ainda tá com energia? Tô no ponto. Eu não paro, não. Pra quem não sabe, o Dr. Cícero tava fazendo agora uma live sobre vinhos. Vinho. Toda terça-feira, às 19h30, ele faz uma live. É 19h30, né? Isso. Pra quem gosta aí de vinho, só tem convidados tops, pelo que eu percebi, né? Obrigado. Pessoal, segue aí a minha página, porque mesmo que você não consiga assistir ao vivo, porque tem também a live da Karina, que é no mesmo horário, e tem muitas outras coisas, mas fica tudo gravado. E aí tem as indicações de rótulos, é bem legal. Para quem gosta de vinho. Muito bom, muito bom. Eu peguei o finalzinho, foi bem bacana. Queria te agradecer o convite, tá? Muito obrigado. Imagina, eu que me sinto honrada aí pela sua presença, você ter aceito o convite, né? Porque toda terça-feira nós temos lives sobre esse tema geral, que é o zumbido, mas sempre com um convidado diferente e temas específicos. Ô Cícero, me conta uma coisa. Antes da gente começar mesmo a falar sobre o assunto, queria que você se apresentasse para que as pessoas pudessem te conhecer, falar um pouco da sua formação, aonde você atende, qual cidade. Sim, sim. Pessoal, eu sou do Piauí, de Teresina. Fiz medicina na Universidade Federal do Piauí. Depois eu fiz 4 anos de otorrinolaringologia na Universidade Federal de Minas Gerais, no Hospital das Clínicas, lá de Minas, em Belo Horizonte. Fiz os 3 anos de otorrino geral e depois fiz um 4º ano de cirurgia endoscópica nasal,
Na época, eu era muito mais virado para nariz, para rinologia. Depois, voltei a Teresina, comecei a atender aqui, passei 7 anos atendendo, fechei o consultório, fui para São Paulo, fiz um fellow de otoneuro na Unifesp e durante esse tempo que eu estava fazendo um fellow lá na Unifesp, eu comecei a fazer paralelamente o curso do sono, lá do Instituto do Sono. E aí me apaixonei pelo sono, me engajei muito no sono, na sociedade. Atualmente eu sou o presidente da Sociedade Piauiense de Medicina do Sono. Que legal. E hoje eu trabalho muito com a parte de sono. Eu praticamente parei de atender como otorrino. Eu atendo aí um familiar, um pedido, mas o meu consultório, 99% são distúrbios do sono. Então, hoje eu trabalho basicamente com isso, com análise de polissonografias, que é o exame do sono, e com atendimento dos vários distúrbios de sono. Perfeito. Nossa, que bacana. Muito bom, viu? Então, quer dizer que você teve contato lá com o Hector da Unifesp? Sim, o Hector foi meu professor lá. Eu vi que ele está aí ao vivo. Um abraço, Hector. Que bom, muito bom. O Hector, inclusive, já veio a Teresina dar um curso de zumbido que eu trouxe aqui, passou um calorzinho aqui com a gente. Mas, pessoa agradabilíssima, adoro o Hector. Muito, também adoro. Nossa, o Dr. Hector é um querido. Adoro. Ô, Cícero, me fale uma coisa. Tem uma pergunta que eu sempre faço. Olha aí, ó. Dr. Hector aí. Ele vai ficar de olho aí na gente, hein, Cícero? Vai. Ô, Cícero, me fale uma coisa. Tem uma pergunta que eu sempre faço para todos os meus convidados. Sim. A pergunta é possível um zumbido ser curado? Sim, claro. As pessoas têm que entender que o zumbido ele é um sintoma de algo que está por trás. A partir do momento que você resolve o que está por trás do zumbido, o sintoma vai desaparecer. Eu comparo muito o zumbido, como eu trabalho com sono, com a insônia. A insônia também, na grande maioria dos casos, ela não é uma doença. Ela é um sintoma de uma outra doença, como o zumbido também. O que acontece com as pessoas? Elas acabam usando a medida mais cômoda para elas, que é tomar uma medicação prescrita por um não especialista ou se automedicar, e aí elas atacam o sintoma sem atacar a doença. Então, existem casos difíceis de zumbido? Existem. Existem casos difíceis de insônia? Existem. Mas é possível curar tanto o zumbido como a insônia? Também. Tá? Porque ambos devem ser vistos. Só para a pessoa leiga que está assistindo entender, o zumbido, a insônia, é como se fosse uma febre. Não adianta o teu filho estar cheio de pus na garganta e com a febre de 40 graus e tratar ele só com Novalgina. Não vai resolver o problema. Tem que abordar e tratar a causa. Então, eu já tive casos de zumbido por alterações de ATM, eu já tive casos de zumbido por questões musculares, questões auditivas reversíveis, né? Então, tem como curar, sim, zumbido. Alguns casos são curáveis. Perfeito. Eu sempre faço essa pergunta, porque a gente sabe, né, Cícero, a gente que lida com pacientes com zumbido, a gente sabe que a maioria, todos eles, que já passaram por outros profissionais, né, que não são especialistas, já ouviram que zumbido não tem cura, eles ouvem que zumbido não tem tratamento e não tem o que fazer, que o jeito é se acostumar. Então, um dos meus objetivos aqui no Instagram, nas minhas postagens e também nas minhas lives, é tentar quebrar essa crença tão antiga e tão errada, né? Então, olha, até hoje, eu acho que eu já fiz live com quase 20 profissionais. Todos falaram que sim, o zumbido ele pode ser curado. Então, isso é possível. Agora, todo mundo vai ser curado? Não. Como o doutor Cícero falou, tem casos muito difíceis. Agora, o que a gente percebe é que a maioria, quando é tratado por um especialista, melhora, alivia. O volume pode baixar ou a maneira de lidar com o sintoma fica mais tranquilo e a vida da pessoa fica o mais próximo do normal. Ô Cícero, me conta um caso clínico interessante sobre que você acompanhou de cura de zumbido. Bem, eu tive um caso bem marcante, que é um caso, ele é extraotológico, mas eu acho que ilustra bem. Era uma paciente que tinha feito um tratamento de canal, até então ela não tinha zumbido,
E ela fez um tratamento odontológico, fez um canal, e a partir daí ela começou a ter esse quadro de zumbido, né? Os exames audiológicos dela foram todos normais, eu investiguei células auditivas, células, todas, a parte coclear, investiguei a parte retrococlear, estava tudo normal. E na própria consulta a gente identificou, encaminhou para um colega, o colega é uma pessoa que eu tenho um contato e depois essa pessoa retornou comigo totalmente resolvido, o que mostra, ilustra bem essa história de que o zumbido tem que investigar uma causa por trás. A maior parte é auditiva mas nem todas as partes, nem todos os casos são auditivos. A partir do momento que você investiga, você tem como tratar, algumas vezes curar e, como a Karina falou muito bem, algumas outras vezes amenizar com o tratamento de outras comorbidades, como os distúrbios do sono, que são muito associados também ao zumbido. Perfeito. Gente, agora que a gente vai começar a falar um pouco mais sobre o tema específico, para quem nunca assistiu minha live, inicialmente eu bato um papo com o meu convidado para vocês aprenderem um pouco, né, sobre o tema. É muito importante vocês entenderem o que vocês têm, né, e o que tem por trás do sintoma do zumbido. Na segunda fase da live, isto é, meia hora depois, nós vamos abrir para as perguntas. Então, as pessoas que já estão fazendo as perguntas, calma, espera um pouquinho, que do meio da live para o final, a gente vai voltar e vai ler cada uma e o Dr. Cícero vai responder. Tudo bem? Combinado. Vamos lá, então. Excelente. Ó, vamos imaginar que eu sou sua paciente e eu vou dizer assim, Dr. Cícero, eu tenho zumbido e eu estou com muita dificuldade para iniciar o meu sono. Eu estou tendo essa insônia inicial, do início do sono. O que é que você, Cícero, iria perguntar para mim e o que é que você também iria me orientar? Se você puder também explicar um pouco por que você está fazendo aquela pergunta para mim, para que os nossos seguidores compreendam as suas perguntas, né? Ok. Pessoal, é o seguinte, o zumbido, ele gera um incômodo, claro. E esse incômodo, quanto mais silencioso é o ambiente que você está, maior vai ser o grau de incômodo, né? Quanto maior a intensidade do zumbido, vou falar para o povo, para o público leigo, quanto mais alto que a gente fala popularmente o zumbido, que na realidade é a intensidade, o nome correto, maior o incômodo e geralmente maior o incômodo, e também a gente tem uma maior associação com os distúrbios do sono. A maior parte dos pacientes que têm zumbido, eles têm uma insônia, como a Karina falou, inicial, que é aquela dificuldade para pegar no sono. Mas, se o paciente com zumbido, ele desenvolver algum transtorno psicológico em virtude do zumbido, um transtorno de ansiedade, um quadro depressivo, ele pode ter insônias de outras características. Por exemplo, a insônia mais característica do paciente depressivo é a insônia de final de noite, não é a insônia de começo de noite. É aquele paciente que deita, dorme sem dificuldade, mas acorda 4 horas da manhã e não consegue mais dormir. Porque os estudos mostram que esses pacientes, eles têm um pico do cortisol muito cedo. O que é o cortisol? O cortisol é um hormônio que dá um despertar na gente de manhã. Quem não é deprimido tem esse despertar. O cortisol começa a ser liberado em torno de 6 horas da manhã e atinge o pico às 8 horas da manhã. Por isso que a gente acorda com o cortisol para a gente ficar atento, alerta aos perigos do dia a dia. Quem é deprimido, esse pico do cortisol é antecipado. Então a pessoa dorme e acorda cedo, 4 horas da manhã. Então, isso é muito comum nos pacientes deprimidos. Os pacientes que são muito ansiosos, eles têm mais dificuldade para gerenciar o começo do sono, o início do sono. Porque eles ficam com aquele pensamento negativo na cabeça, pensamento acelerado, atividade que a gente chama em medicina do sono ruminativa, que é pensando nos problemas. E aí eles têm mais essa dificuldade. Então, o que eu perguntaria a esse paciente? Primeiro, você acha que você não dorme por causa do zumbido? Se sim, o que passa na sua cabeça? É o medo de uma doença grave? Ou é simplesmente um incômodo do som? Porque aí você já vai abordar direitinho o que pode ser atacado principalmente. Se é mais o medo de uma doença grave, você tem mais um problema
mais de alça de sistema límbico. O sistema límbico é o sistema que gerencia todas as nossas emoções. Se o problema é mais puramente do incômodo, aí a gente já vai atacar mais com terapia sonora, com alguma outra coisa, encaminhar para uma pessoa que trate essa parte, porque existe possibilidade de você mascarar o zumbido. Imagina, para quem é leigo entender, que você tem um zumbido e você está caminhando na praia, aquele vento da praia ali. Tenho certeza que você não vai nem escutar teu zumbido. Agora, quando você entra no teu quarto, silencioso, se o teu parceiro não ronca, não tem barulho no quarto, é um quarto silencioso, como deve ser, aquele silêncio, aí você vai escutar o teu zumbido. E se esse for o problema primordial, a prioridade tem que ser para a terapia sonora, né? E aí vai um audiologista avaliar, que é uma fonoaudióloga. Primeiro, vai ter que fazer os exames, a audiometria, investigar a parte de células ciliadas externas, investigar tudo para ver onde é que está o problema. E aí, ou se é alguma coisa somatosensorial para fazer o tratamento, mas aí pode se lançar a mão da terapia sonora. No caso de ser mais o incômodo, a parte psicológica, pensamentos negativos, aí a gente já aborda mais a parte do sistema límbico, que são as emoções. E aí entraria, no caso, poderia entrar um psicólogo, né? Às vezes até mesmo um psiquiatra, né? Ou manejo com mindfulness, meditação, né? Com técnicas de manejo de estresse. Ô Cícero, uma coisa que eu aprendi muito nesses anos é que as pessoas, elas colocam o zumbido, elas culpam o zumbido por tudo, né? Sim. Dentre o que colocam lá no banco dos réus seria a insônia. Então, fala assim, olha, eu não estou conseguindo dormir por causa do meu zumbido. Mas, quando a gente vai perguntar para a pessoa se ela já tinha um sono ruim inicial antes do zumbido, aí a pessoa fala, realmente, eu nunca tive um sono tão bom, e ele continua do mesmo jeito ruim, mesmo com o zumbido. Você vê isso também? Sim, essa pergunta sua é ótima. As pessoas têm que entender o seguinte, o que é, na grande maioria dos casos, o zumbido é uma hiperatividade da via auditiva. Tem um trajeto, para quem é leigo, tem um trajetozinho de um nervo que leva a informação da orelha para o cérebro. Esse trajeto é como se fosse um fio de telefone e ele está hiperativado nos pacientes com zumbido. Só que o cérebro dessa pessoa, normalmente, não está hiperativado só aquela parte, aquele fiozinho de telefone que liga a orelha com a parte auditiva do cérebro. Geralmente é um cérebro que é todo hiperativo. A gente chama isso em inglês hyperarousal. Então, é um cérebro muito ativado. Estudos de ressonância funcional mostram que essas pessoas que têm insônia são pessoas que têm partes do nosso cérebro, quando elas estão dormindo, que não param. É como se o corpo estivesse dormindo e o cérebro está pensando nas coisas. Então, é muito comum que essas pessoas tenham insônia, que tenham zumbido e que tenham outros problemas relacionados a esse hiperalerta. É uma pessoa que não relaxa nunca. Então, pode vir a insônia primeiro e depois vir um zumbido, como pode acontecer o contrário também. Então, tem que ser abordado isso. E algumas vezes o tratamento pode ser conjunto, né? Existe a terapia cognitivo-comportamental, que ela atua de uma forma excepcional na insônia e que tem também atividade nesses pacientes com zumbido. Né? Inclusive, então, a TCC é padrão ouro de tratamento da insônia, né? Que é a terapia cognitiva comportamental. É o melhor tratamento. Eu mesmo, na grande maioria dos casos, Karina, existe o protocolo de insônia que divide os casos de insônia com mais de 5 horas de sono e os casos de insônia com menos que 5 horas de sono. Só se admite tratamento medicamentoso quando o paciente tem menos do que 5 horas por noite de sono. Do contrário, única e simplesmente a terapia cognitivo-comportamental. Nossa, esse é o protocolo mais atual. Não sabia. É o protocolo mais atual para tratamento de insônia. Então, quando o paciente tem insônia, dificuldade de iniciar o sono, de manter o sono, ou um despertar muito precoce, mas ele consegue dormir pelo menos 5 horas por noite, esse paciente não deve ser submetido ao uso de medicação. Simplesmente terapia cognitivo-comportamental. Que interessante, muito bom. Ô Cícero, tem uma coisa que eu acho que é meio polêmico,
Que é assim, alguns pacientes falam, o meu zumbido é tão alto que ele me acorda de madrugada. Um zumbido, ele é capaz de acordar uma pessoa ou é o fato do sono dela ter ficado superficial e aí, lógico, por ela ter um zumbido, ela ouve ele porque tá meio acordado, meio dormindo e aí desperta e acha que é o zumbido que acorda? Olha, um zumbido para acordar uma pessoa numa fase profunda do sono tem que ser uma bateria lá das escolas de samba do Rio de Janeiro. Né? Geralmente, o que pode acontecer é que muitos desses pacientes são usuários de benzodiazepínicos. Para quem não sabe, quem é leigo, benzodiazepínicos são aqueles remédios de tarja preta, de receita azul. E esses remédios são o pavor do médico do sono. Por quê? Porque eles induzem o sono, fazem as pessoas dormir, mas, paradoxalmente, eles inibem as fases profundas do sono. Karina, todo mundo sabe que eu estava tomando um vinho antes, né? Antes na live. Não estou tomando agora não, porque nós estamos conversando. Mas imagina um dia que você vai para uma festa e tomou um vinhozinho a mais do que o habitual. Você dorme ali 3 horas da manhã e acorda meio-dia. Você dormiu 9 horas seguidas. Mas mesmo assim você acorda cansado. Você diz, poxa, eu dormi 9 horas seguidas, mais do que eu costumo dormir num dia de semana, que é o dia que eu vou trabalhar e que eu não bebi. Mas mesmo assim eu estou cansado. Por quê? Porque o álcool ele tem a mesma ação que os remédios de tarja preta. A pessoa dorme, mas fica só no N1 e N2, que são as duas fases mais profundas do sono. Então, o que acontece muito é isso. Pacientes com zumbido geralmente usam esse tipo de medicação, ficam num sono muito superficial, e esse sono superficial, um mosquitinho que passar já acorda. O zumbido também pode acordar. Então, não é que o zumbido acorda, o zumbido é tão intenso que ele acorda uma pessoa num sono profundo. Não. Mas o que acontece é que ou ela já tem um cérebro hipervigilante, como a gente já comentou, que é comum nesses pacientes, ou é efeito colateral de medicação. Um dos dois. Perfeito. Então, assim, só para a gente organizar, por exemplo, a parte do tratamento, né? O que poderia ajudar? Então, a gente já falou, terapia cognitiva comportamental, que é feito por um psicólogo, que é padrão ouro de tratamento para insônia, excelente. A terapia sonora, que no caso, Cícero, pode ser usado esses aplicativos, ventilador, ar-condicionado, isso tudo ajuda? Sim. Sim. Uhum. Para quebrar o silêncio, não é? Exato. É aquela comparação que eu fiz com o vento da praia, né? Isso. Eu duvido que você esteja prestando atenção ao teu zumbido na praia. Eu duvido. Exatamente. A pessoa está andando ali naquele vento gostoso da praia, relaxado. O ar-condicionado ele pode fazer esse papel. Um próprio rádio baixinho, que a gente fala que não esteja totalmente sintonizado, que dê só aquele chiadinho do rádio, um ventilador. Aqui no Piauí não tem problema de zumbido, porque todo mundo dorme com ar-condicionado. É verdade. Aqui não tem problema. Todo mundo, terapia sonora caseira. Todo mundo. Excelente. Ô, Cícero, o que você acha do Sound Pillow? Aquele travesseiro que tem aquele sonzinho lá acoplado. Sim, eu acho interessante. Não são para todos os casos, mas pacientes que são mais resistentes, que têm um grau de incômodo maior. E até interessante você ter perguntado isso, porque existe uma relação direta entre zumbido e insônia, mas o principal mediador é a intensidade do zumbido levando a distúrbios psicológicos que, por sua vez, vão levar à insônia. Isso, exatamente. Então, a partir do momento que você... aquela informação que a Karina deu, é um crime você dizer para o paciente que zumbido não tem cura, que você tem que conviver com isso. Né? Isso é a pior coisa que você pode fazer. Então, esclarecer o paciente que ele tem um problema, que o sintoma dele é um simples sintoma de uma outra doença, que às vezes não vai ter como curar em alguns casos, mas tem como controlar. E o simples fato de orientar o paciente de que aquilo não é uma doença grave. E segundo, uma coisa que os pacientes... Quando eu trabalhava com otorrino ainda muito, eu desenhava isso. Eu explicava, eu desenhava numa folha de papel as frequências da orelha interna
explicava que cada frequência daquela tinha uma correspondência lá no centro auditivo cerebral e que tinha um nervo. E que aquilo, o zumbido, nada mais era do que uma resposta central a uma privação auditiva. E eu explicava isso para eles para mostrar que o zumbido ele é uma consequência, normalmente, da perda auditiva. E não o contrário, porque eles têm pavor de que eles vão ficar totalmente surdos por causa do zumbido. Exatamente. Nossa, eles fazem muito essa pergunta. Karina, eu sempre pergunto na minha avaliação, né? Que eu faço uma avaliação muito extensa, de 2 horas. E eu noto, Cícero, que a maioria fala. Eu pergunto, qual o seu medo em relação ao zumbido? Eu tenho medo de que ele vá me deixar surdo, que eu vá perdendo a audição. Então, o sonzinho do zumbido, ele não é capaz de provocar essas lesões nas células ciliadas internas da orelha interna, levando essa perda de audição. Ô, Cícero, eu queria que você falasse um pouco só para concluir. higiene. Tá. Só para abrir um parêntese, para as pessoas entenderem. O zumbido, ele é um ruído que é do cérebro em resposta a um problema, geralmente auditivo. Então, aquele barulhinho, ele está lá no cérebro. Ele não vai chegar e piorar a tua orelha. Ele é uma consequência e não a causa do teu problema auditivo. Perfeito. Muito bom. Ô, Cícero, fale um pouquinho que a higiene do sono é algo que realmente eu trabalho muito com os meus pacientes, aqueles que precisam. Eu queria que você falasse um pouco, já que tem uma lista extensa, né, de orientações, para quem não sabe, para quem é leigo, higiene do sono são orientações que são dadas para que haja uma melhora na qualidade do sono, né, para ajudar na insônia, nos distúrbios do sono. Eu queria que você citasse uns 3, 4 que você acha assim muito importante. Certo. Primeiro, luminosidade. Principal causa de distúrbios do sono no planeta são as redes sociais. Disparado, em primeiro lugar, disparado. Então, evitar a exposição luminosa pelo menos 2 horas antes de dormir. Se tiver que levar uma informação dessa live, é essa. Tá. Então, celular. Eu costumo falar para os meus pacientes, eu estou com dificuldade de dormir, tudo bem, eu quero ler, ótimo. Você pega um livro, coloca aqui o livro mesmo, coloca um foco de luz atrás da cabeça. Esse foco de luz, ele vai bater, a luz vai bater no livro e você pode ler à vontade. Enquanto você está lendo, o teu cérebro está liberando a melatonina, que é o hormônio que sinaliza que nós estamos de noite e que está na hora de dormir. Se você estiver lendo aquela mesma informação, aquele mesmo texto num celular, enquanto você está lendo, aquela luz está passando a informação ao teu cérebro de que não está na hora de dormir. O teu cérebro confunde, porque luz bloqueia a melatonina. Então, você está lendo 1, 2, 3, 4, 10 páginas no celular, você não está liberando melatonina. Quando você desligar o celular, você ainda vai começar a liberar a melatonina. Vai demorar um tempo para chegar na quantidade de melatonina que vai induzir o sono. Se você ler o mesmo texto no livro, você pode ler 1, 2, 10 páginas e a luz está incidindo só no livro e não está batendo no olho, não bloqueia a melatonina. Então, essa é a primeira dica que eu acho que é importante. Segunda, alimentação. Se as pessoas... existem estudos que mostram que o padrão da alimentação durante o dia, nas 24 horas, é tão importante quanto o tipo de alimentação na regulação do sono. Vamos dar um exemplo. Eu pego uma pessoa que tem 2.000 a 2.500 calorias por dia de dieta. Essa pessoa come café, almoço e jantar, lanches entre as refeições e faz um lanchezinho. Jantou 6, 7 horas, 9 horas ela come uma coisa leve e vai dormir 11 horas. Ótimo. Uma outra pessoa que come as mesmas 2.000 calorias, os mesmos alimentos, só que um dia ela almoça meio-dia, outro dia ela almoça 15 horas, no outro dia ela janta 6 da tarde, no outro dia ela só chega do trabalho 11 da noite e vai jantar. Essa diversidade de horários, essa irregularidade de horário faz com que o relógio biológico também seja alterada. A liberação da melatonina também seja alterada. Então, o ritmo de alimentação é essencial também. Assim então, como... essa variação no horário vai influenciar na liberação da melatonina. Da melatonina, sim. Ela altera o relógio biológico
Não tanto quanto a luz, mas é o segundo fator que mais altera o relógio biológico. É o padrão de alimentação, irregularidade de alimentação. Terceiro aspecto, que também diz respeito à alimentação, o tipo de alimentação que você faz próximo ao horário de dormir. Carboidratos são inibidores da liberação da melatonina e retardam a liberação da melatonina. Portanto, se eu, em vez de comer uma salada de frutas 9 horas para ir dormir, eu comer um hambúrguer do McDonald's, tem muito carboidrato ali. Com certeza eu vou ter mais dificuldade para comer, não só porque eu vou bloquear a melatonina, vou retardar, melhor dizendo, a liberação da melatonina, mas também porque o principal intervalo das 24 horas que você tem uma dificuldade, o que a gente chama em medicina atonia, que é o sistema digestivo não funciona. Qual é a função do sistema digestivo? Fazer a digestão do alimento, mas entre 22 horas e 2 horas da manhã, ele não funciona bem, é a hora que ele está mais paralisado. Se você come uma comida de difícil digestão nesse horário, você imagina que você vai se sentir, vai ter mal-estar e isso vai atrapalhar a qualidade do sono. E para quem não sabe, os distúrbios do sono, eles alteram carboidratos, metabolismo de carboidrato, ou seja, pioram o diabetes, pioram os triglicerídeos, pioram o colesterol, pioram a ansiedade, piora a pressão arterial, piora a depressão, piora o processo inflamatório sistêmico. E todos esses fatores que eu citei pioram o zumbido também. Nossa! Então, estou impressionada com a relação da alimentação com o sono. Porque, assim, o que eu geralmente orientava era em relação a não dormir com fome, porque acho que isso acaba atrapalhando. sim. E também ter, sabe, aquele jantar, assim, que você fica, assim, cheio demais, com aquela digestão. Então, eu sempre orientei isso, mas não imaginava com esses detalhes que você está me contando da diversidade de horários e sobre o carboidrato. Carboidrato é muito importante. Isso. Carboidrato é muito importante. Muito, é óbvio que quem faz dieta low carb e vai comer também uma coisa com muita gordura entre 22 e 2 horas da manhã, que é o horário de piora o horário que o sistema digestivo está funcionando menos, vai ter dificuldade aí, não porque está atuando na melatonina, mas sim por causa da digestão. Tá certo? Ficou claro isso? Sim, por causa da digestão, exatamente. Agora, o carboidrato, você falou que inibe essa liberação, né? Da melatonina. Ele retarda a liberação da melatonina. Ou seja, a melatonina que iria ser liberada, vamos dar um exemplo, 22h30, vai ser liberada um pouco mais tarde. Então, vai retardar o início do sono. Outra coisa que é importante, não levar preocupações para a cama, evitar discutir relacionamento, dívidas, problemas na cama, tudo isso que atrapalha a tua relação com a cama. A cama tem que ser uma coisa prazerosa e não um local para discutir problemas. Não estudar, não ficar no computador trabalhando na cama, Sim. se alimentando na cama, né, Cícero? Cafeína também, né? Piora o zumbido e piora a insônia também, né? Então a gente limita a 120 miligramas de cafeína por dia, que dá 3 xícaras pequenas de café. Até que horas? Até às 18. Ideal? 18? A última às 18 horas. E lembrando geralmente essa cafeína ela fica quanto tempo no organismo? Geralmente, eu não sei te dar essa informação perfeitamente. Não sei te dizer. Eu acredito que umas 3, 4 horas ela deve ter sido metabolizada. Mas aqui, sinceramente, eu não sei te dar essa informação cientificamente falando. Mas lembrar as pessoas que cafeína não é só no café. Se você comer uma barra de chocolate, ela já vai abater da cafeína do dia. Né? Porque a pessoa toma 3 xícaras de café, come uma barra de chocolate, toma uma coca de 2 litros, ainda vai tomar um chá escuro à noite. Aí, né, é muita cafeína. Ô Cícero, uma coisa que eu vejo também dos especialistas do sono, eu tenho alguns amigos, eles falam que é importante um ritual do sono noturno. Por exemplo, ele fala assim, ó, se você puder
fazer a mesma coisa antes de dormir, o seu cérebro vai entender que você está se preparando para dormir. Então, por exemplo, tomar um banho morno naquele mesmo horário, e depois tomar um chazinho relaxante naquele horário, fazer uma respiração profunda, diafragmática no mesmo horário. Você concorda com isso? Sim. As pessoas que depois quiserem seguir o meu Instagram, lá tem um vídeo que eu gravei recentemente para a Unimed aqui do Piauí, em que eu fui falar sobre sono no home office. Que as pessoas agora estão trabalhando em casa, aí você tem maior flexibilidade de horário, você não é obrigado a trabalhar naquele horário físico que você trabalhava na tua empresa, você pode trabalhar de casa, e as pessoas estão começando a trabalhar muito à noite. E o que a conclusão desse vídeo é que o sono, ele gosta de rotina. Você tem que ter uma rotina no teu dia a dia. Se você ia para a academia antes da pandemia, antes do home office, tal horário, tenta se exercitar em casa no mesmo horário. Se você jantava no tal horário, tenta manter o mesmo horário na tua casa. Ou seja, o nosso relógio biológico, ele precisa de dicas, né? Isso vem do alemão, que quer dizer Zeitberger, que quer dizer dicas de tempo. Então, ele precisa ter dicas do tempo para cada coisa que você acontece. Ele sabe, olha, está na hora de... Essa hora de ir para a academia, essa hora é de estudar, essa hora de trabalhar. E tem a hora de dormir. E para dormir, quanto mais rotina você tiver, horários regulares de dormir, horários regulares de alimentação. Ah, Cícero, quer dizer que eu fui convidado para uma festa de casamento e eu não vou porque eu tenho que dormir? Não, ninguém está sendo... Né, ninguém é ditatorial desse jeito. Ninguém está no quartel. Mas no dia a dia, o máximo que você puder manter a tua rotina, o teu sono agradece. Ô Cícero, para finalizar essa parte da higiene do sono, até que horas é recomendado, geralmente, fazer atividade física? Apesar de que, lógico, cada pessoa reage de um jeito. Mas, no geral, porque eu, por exemplo, eu sou aquela pessoa que se eu fizer atividade física à noite, 9, 10 horas da noite, eu vou ter um sono ótimo. Só que eu percebo, lendo e ouvindo colegas especialistas, eles falam que tem que ter um certo limite, no geral, porque deixa a pessoa muito agitada, é isso? Sim, sim. Olha, toda vez que você faz uma atividade física, você inunda o teu sangue de adrenalina, que é um hormônio altamente estimulante. Para quem não é da área, quem é leigo, adrenalina é o hormônio que é liberado no teu corpo quando um sequestrador vem por trás de você e bota uma arma na tua cabeça atrás. Uhum. Aquela palpitação, coração acelerado, aquele nervosismo que você sente é a adrenalina no teu corpo. E quando você faz atividade física, libera aquilo ali também. Como é que você quer dormir com aquela agitação, o coração batendo a 1000 por hora? Então, o que a gente sugere? 2 horas entre o fim da atividade física e o horário de dormir. Pelo menos 2 horas. Então, se você dorme normalmente às 23 horas, tentar acabar a tua atividade física até às 21 horas. Ah, tá certo. Até 2 horas antes do horário de dormir. Perfeito. Sim. Cícero, em relação a alguns estudos que eu vi, uns italianos, uns estudos coreanos, falando da relação da apneia com perda de audição. Por que a apneia provoca essa perda de audição? Qual o mecanismo que pode gerar isso? Uma vez, por coincidência, eu dei uma aula no congresso da Fundação, lá em Campos do Jordão, que era apneia e distúrbios otológicos. Essa aula é muito interessante. A apneia, o que é a apneia? São interrupções recorrentes da respiração durante a noite. Eu costumo explicar para o leigo que todo mundo sabe dormir e todo mundo sabe respirar, mas tem gente que não sabe fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá. O cara que não consegue respirar e dormir ao mesmo tempo, ele tem apneia. Então, ele está dormindo, mas não consegue respirar. E aí ele pode ter várias paradas de respiração no decorrer da noite. Essas paradas de respiração levam a consequências cardiovasculares e metabólicas e inflamatórias. Então, é um paciente que, invariavelmente, vai ter uma maior tendência a ter diabetes, a ter colesterol alto, triglicerídeo alto, hipertensão arterial, micro-AVCs, e aí vem a história da doença de Meniere, dos quadros labirínticos, da perda auditiva. Que a gente tem que entender
que a grande maioria dos AVCs, eles são AVCs isquêmicos. Quem está nos assistindo, imagina um rio como sendo sangue. E o AVC isquêmico é quando você tem alguma coisa que bloqueou aquele rio. Agora, imagina que o rio que está na nossa... O vaso que está no rosto, na cabeça, na barriga, é um rio Tietê da vida. Ou como aqui em Teresina, um rio Parnaíba. Agora imagina que os rios de dentro da orelha, eles são riachinhos, que com um passo você consegue atravessar de uma margem para outra. Qual que é o mais fácil de entupir? É óbvio que é o vasinho lá da orelha, que é desse tamanhozinho. Então, o cara que tem apneia, ele tem placas de colesterol, coágulos viajando no corpo todo. Quando é um coágulo muito grande e entope um vaso da cabeça, um rio Tietê, ele vai ter um derrame e vai parar no hospital. Mas, às vezes, passa desapercebido, porque é um coágulo pequenininho que vai entupir só aquele riachinho pequenininho lá de dentro da orelha. E aí dá micro AVCs. E aí o paciente pode ter crises, perda auditiva, pode ter alterações do labirinto, zumbido, todas aquelas alterações da orelha interna. Então, hoje em dia, tanto que na doença de Meniere, essa aula que eu dei mostrava que hoje, nível de evidência A, na doença de Meniere, você investigar distúrbios do sono, principalmente a apneia. Então, a apneia do sono, por todos esses mecanismos, dislipidemia, diabetes, distúrbios cardiovasculares, micro-AVCs, infarto, alteração inflamatória com liberação de todos aqueles mediadores inflamatórios, interleucina 6, fator de necrose tumoral, tudo isso altera o equilíbrio da orelha interna e aí pode ter perda auditiva, zumbido e alteração do labirinto. Nossa, perfeito. Então, gente, vocês que têm zumbido, vocês percebem que tem apneia, né? Tem aquela sensação que parece que não está respirando direito. Conversem com o seu médico, tá? Porque isso pode estar relacionado com zumbido, com tontura. E também porque, mesmo se não tivesse zumbido e tontura, tem que tratar mesmo por tudo isso que o doutor Cícero falou. Olha só, nós estamos agora 9h42. Com certeza, a gente vai ter que fazer uma dobradinha dessa live. Sim, tá bom. Só que assim, tá muito bacana, muita informação boa. Só que assim, tem um monte de pergunta aqui, eu não posso perder essas perguntas. Então, eu já vou fazer as perguntas. Sim. E aí, depois, na dobradinha, a gente continua o papo, porque a gente está aprendendo demais. Eu mesmo estou aprendendo muito. Então, vamos lá. Ó. Vou voltar aqui. A gente vai começar com as perguntas. Então, vamos lá. Olha só. Deixa eu voltar mais aqui, porque teve gente que já perguntou logo de cara. Só um segundo. Bom, fica à vontade, tranquilo. Tô tomando água, ó. Muito bem, tá se hidratando. Bom, então, ó, peraí, acho que eu fui longe demais. Deixa eu descer um pouquinho aqui. A pergunta foi do seguidor. Peraí, eu acho que eu fui longe demais. Eu voltei. Ah, tá. Bom, a Margot Vitória falou assim, mas como eu sei o que pode estar por trás do zumbido? Antes de mais nada, procurar um médico otorrinolaringologista, de preferência especialista em zumbido, não é, Cícero? Sim, sim. Para ela, como a gente falou, o zumbido ele é um sintoma de algum outro quadro. Na grande maioria dos casos, auditivo. Pode ter um problema na sua orelha que está se manifestando como zumbido, mas pode ser alteração de dente, alteração muscular, alteração em algum vaso aí próximo, né? Migrânia, que é enxaqueca, também pode dar zumbido. Então, é multifatorial. Primeira coisa, procura investigar na sua cidade um otorrino que seja especialista em zumbido e avalia com ele. Perfeito. Elisandra, Elisandra querida. Karina, você é maravilhosa, é nossa motivação. Obrigada, viu? Júnior Medeiros, vinho melhora o zumbido? Olha, você sabe quem que é o Júnior Medeiros? Quem o nosso é? sommelier que estava na nossa live agora. Ah, você tá brincando. Que ele entrou aqui, olha danado. o Júnior aí. Olha o Júnior. Bem, o que a gente sabe do álcool em relação a sono e zumbido? O álcool, ele diminui a latência do sono.
que quer dizer isso? É aquele intervalo quando você desliga a luz até a hora que você efetivamente consegue dormir. Esse intervalo a gente chama de latência do sono. Todos já devem ter percebido que quando você toma uma tacinha de vinho ou uma cervejinha, você dorme mais rápido. Mas, em compensação, como eu comentei anteriormente, o sono ele fica mais superficial. É óbvio que se você tomar uma tacinha de vinho, não tem problema, isso não vai alterar a profundidade do teu sono. Mas, a partir de um certo limite, que esse limite é individual, para algumas pessoas, uma única taça, para outras pessoas, 4 taças, e aí cada pessoa tem que se conhecer, ele já vai começar a alterar a qualidade do sono. E aí você vai ter um sono mais superficial. Tendo um sono mais superficial, você com certeza vai ter uma maior percepção do teu zumbido. Sim. E tem também a questão, às vezes, né, de bebidas alcoólicas, por exemplo. Às vezes contém glúten como a cerveja, ou às vezes a pessoa tem um distúrbio metabólico que ao tomar aquela bebida alcoólica pode aumentar. Ou relaxar, como muitos pacientes meus falam, quando eu tomo meu vinho, eu tomo minha cerveja, meu zumbido baixa, por causa dessa sensação do relaxamento, né? E aí é muito interessante isso, porque você tem uma balança, né? Em algumas pessoas, o álcool, estou falando do álcool em quantidade pequena, ele pode dar um grau de relaxamento no sistema límbico, que controla as nossas emoções, e como o zumbido ele é muito reverberado pela forma que as pessoas encaram aquele zumbido, ao relaxar um pouquinho, as pessoas até referem melhora do zumbido, né? E também, porque as pessoas geralmente tomam uma bebidinha assim, com um colega, conversando, não é, Cícero? Sim. Sozinho a gente toma leite, né? Como diz o meme. Sim. Não é verdade? E aí, relaxa, tem o próprio mascaramento do ambiente, né? Entendeu? Então, assim, o vinho em si melhora o zumbido? Depende do efeito. A resposta para essa pergunta, Júnior, depende do efeito que o vinho vai ter em cada pessoa. Se ele relaxa aquela pessoa, ele pode até melhorar naquela noite. Se a pessoa exagera, ela pode ter piora da qualidade do sono, pode piorar o zumbido, pode alterar um quadro metabólico que ela tem, diabetes, e aí pode piorar o zumbido. Perfeito. O SB Castro falou, ele fez um comentário, né? Eu coloco o ar-condicionado num ponto para fazer barulho a noite toda para abafar o zumbido. Então, é como o doutor Cícero falou, né? O ar-condicionado, ventilador, tudo isso ajuda. A Aldenia falou, ouço músicas de meditação para ajudar. Perfeito, isso aí. Márcia Storino, eu durmo somente com sons da natureza. Geralmente que tem grilo, porque o grilo mascara o zumbido. Então, sons da natureza, então são sons neutros, baixos, constantes, monótonos, não é, Cícero? Sem ser esses sons que tem altos e baixos, né? Sim, e hoje em dia está muito fácil, né? Com a tecnologia, você tem aplicativos, você pode baixar, é muito, né? Com certeza, a gente tem mais recursos do que tinha 20, 30, 50 anos atrás. Perfeito. O Marcos Pedra. Boa noite. Usei colírio Otobetinovate nos ouvidos para derreter a cera. Esse medicamento poderia ter influência no aparecimento do zumbido que surgiu nos meus ouvidos? Não, na realidade, assim, o excesso de cerume ele pode causar zumbido. O que pode ter acontecido aí é que ela usou uma gota otológica que pode ter umidificado o zumbido. Então, imagina quando você tiver uma rolha de cera e aí, quando umidificou o zumbido, aquela rolha, né? A rolha de cera, e aí ela incha um pouquinho e aí pode abafar mais ainda, né? Sim. Mas o Otobetinovate diretamente, não. Só se a pessoa tivesse uma perfuração timpânica e fosse ter uma ototoxicidade, que não é o mais provável aí. Certo. A Neila Monte. Utilização contínua de computadores e celulares pode ter relação com o zumbido? Olha, aí só se for associado a um trauma sonoro muito grande e, como a gente falou, dependendo do horário que a pessoa esteja usando isso, se agravar outros problemas, como problemas de sono, aí pode reverberar. Agora,
Se não tiver relacionado diretamente, ou então se ela tiver alteração de postura, alguma outra coisa assim, não vejo como provável isso. Ó, existem alguns estudos, tá? Que mostram a relação das ondas eletromagnéticas afetando a via auditiva. Sim, sim, então, sim. foi feito uma parte em ratos, mas também foi feito em humanos. O que é que a gente recomenda? Que não se use o celular direto no ouvido. Que esse celular seja utilizado com fones, ou viva voz. Viva voz, ou passe mensagem ou áudio no WhatsApp, por causa Perfeito. das ondas eletromagnéticas, tá bom? Perfeito. Gente, eu esqueci de falar que, ó, quando o doutor Cícero respondeu a pergunta, para vocês agradecerem, coloca o coraçãozinho aqui, tem um coração aqui embaixo que sobe, para vocês agradecerem, tá bom? A Márcia Storino, sempre dormir bem tinha que ser no silêncio absoluto, mas agora com o zumbido, quanto mais barulho, melhor. Sim, né? Quanto mais um sonzinho aí para disfarçar. Margot Vitória. Gente, mas para mim o zumbido é pior quando tem barulho no ambiente. Porque junta o barulho do zumbido com o barulho do ambiente. O que seria então, Cícero, isso? Existem essas pessoas que se incomodam quando colocam um som ambiente? Provavelmente ele faz parte daquele grupo de pacientes que tem zumbido com hiperacusia, né? Então, para esse grupo de pacientes, geralmente há uma hipersensibilidade, né? Então, nesses casos, tem que fazer uma dessensibilização, tem que avaliar direitinho. E esses pacientes, além da dessensibilização, eles têm uma resposta, quando há necessidade de medicação, muito boa aos antidepressivos inibidores da recaptação da serotonina. Então, esse é um grupo específico de pacientes que se incomoda, que sente uma piora do zumbido com enriquecimento, com sons no geral. Mas não é a maioria, mas é um subgrupo que deve receber um tratamento específico. Tá. Eliane Hermonte. E quando não tem perda auditiva, por que vem o zumbido? Ó, eu vou falar um pouquinho por mim, que um dos motivos pode ser um zumbido somatosensorial. Sim. Que é aquele zumbido que tem influência muscular, articular, gente que tem disfunção temporomandibular, que tem dores na região cervical, pode ter audiometria normal e ter zumbido. O que mais, Cícero? Bem, algumas Metabólico pode ser? Metabólico pode ser. Você pode ter uma perda auditiva que não foi detectada nos testes tradicionais. Então, você pode ter uma perda auditiva em alta frequência. Você pode ter uma alteração só porque imagina, para quem é leigo, eu vou explicar de uma forma simples. Você tem uma orelha, e essa orelha, ela tem, vamos imaginar, 10 milhões de células. Se eu tiver uma lesão em 100 células, num universo de 10 milhões, eu não vou ter perda auditiva, porque é muito pouco para o universo de 10 milhões. Mas essa perda de 100 células apenas já pode gerar o zumbido e os exames todos normais de audição. Então, nem sempre a audiometria normal quer dizer que o ouvido está 100% normal. Aí é que é interessante você ter um otorrino, especialista em zumbido, que não vai se limitar apenas aos testes tradicionais. Agora, vamos imaginar que foi feita toda essa bateria completa, não tem nada de lesão, além da perda auditiva não tem lesão também de células ciliares, não tem alteração na transmissão do nervo auditivo pelo bera, que toda a via auditiva está normal. Aí você tem que ver a parte metabólica, a parte muscular, a parte de dente, né? Você tem que ver a parte vascular, que pode ter também, tanto vascular que extracraniano como intracraniano. Então, assim, o zumbido ele hoje é uma especialidade. Tem colegas como o Hector, né, que trabalham só basicamente com isso. São pessoas que vocês podem procurar e que vão investigar e achar a causa para tratar especificamente o seu problema. Tá. A Márcia Storino também perguntou, doutor Cícero, você é a favor de tomar melatonina? A melatonina, primeiro, tomar melatonina para quê? A melatonina, ela é o hormônio da noite. Muita gente acha que a melatonina é o hormônio do sono. Não é. A melatonina é o hormônio da noite. Nós, seres humanos, somos seres diurnos.
que a gente faz de dia? Trabalha. O que a gente faz de noite? Dorme. Então, a melatonina, para nós, como ela é o hormônio que sinaliza que está de noite, significa hora de dormir. Para o rato, que é um animal noturno, quando libera a melatonina, ele vai caçar. Por isso que a gente diz que a melatonina é o hormônio da noite. Ele não sinaliza a hora de dormir. Não é o sono, ele sinaliza que está de noite. Animais diurnos dormem à noite. Animais noturnos dormem de dia. Quais são as indicações de uso da melatonina? Principalmente duas. Primeiro, regular o relógio biológico. Ou seja, pessoas que dormem, não tem problema de insônia, mas que o horário que elas dormem não está associado às atividades sociais, pessoais e profissionais. Por exemplo, o cara é um juiz de direito, tem audiência às 7 horas da manhã todo dia e o sono dele só vem às 3 horas da manhã. Se deixasse, ele não tivesse compromisso, ele vai dormir até meio-dia, ou seja, ele não tem sono, ele vai acordar, ele tem quantidade de sono e tem qualidade de sono. Ele vai acordar meio-dia descansado para fazer todas as atividades. Só que o horário do sono dele está desviado do horário que ele tem que trabalhar. Aí você pode usar a melatonina para puxar o horário do sono dele mais para cedo. Normalmente, nesses casos, a melatonina é usada à noite. E aí, você basta usar 45 dias, normalmente, que você regula o horário do sono. Vamos dar um outro exemplo. Um senhor de 85 anos que dorme 8 horas da noite e acorda 3 horas da manhã. Quantas horas ele dormiu? 7 horas. Só que ele acorda 3 horas da manhã, ele tem artrose, tem catarata, se locomove com dificuldade. Enquanto a casa está toda dormindo, ele acorda 3 horas da manhã e vai caminhar na casa. Pode ter um acidente e morrer. Nesses casos, você quer empurrar, ao contrário do juiz, que você puxou o horário mais para cedo, você quer empurrar o horário do sono mais para tarde. Para, em vez dele dormir 8 e acordar às 3, ele dormir 10, 10 e meia e acordar às 5, 6 horas, junto com o resto das pessoas. Nesse caso, você usa a melatonina de manhã. Também, 30, 45 dias, já regula o sono. Então, uma das indicações da melatonina é regular o relógio biológico. A outra é controlar a insônia em pacientes idosos, pacientes acima de 60 anos. Muita gente que é jovem usa melatonina para insônia, mas ela não tem nenhum trabalho científico que mostre a eficácia da melatonina no tratamento da insônia abaixo dos 60 anos. A não ser em grupos especiais, como pacientes do espectro autista, pacientes que têm alguns outros quadros neurológicos, etc. Mas em pessoas que não fazem parte de grupos especiais abaixo de 60 anos, a melatonina não atua na insônia. Só na insônia do idoso, acima de 60 anos. Então, não há indicação para uso contínuo da melatonina, a não ser em pacientes que tenham deficiência da produção da melatonina, como é o caso do idoso, ou pacientes que são deficientes visuais. Porque a gente sabe a hora de dormir, a hora de acordar, pela sinalização da luz. O deficiente visual não tem essa sinalização. Então, nesses casos, você realmente tem que usar a melatonina de uso contínuo, em doses baixinhas, 0,5. Não precisa ser essas doses cavalares que as pessoas usam aí, 5, 10 miligramas, isso não tem sentido. E também, tirando esses dois casos que eu citei, não há indicação de uso contínuo. Quando é para regular o relógio biológico, 30, 40 dias resolve. Ô Cícero, tem casos de pessoas que falam que tomou melatonina e ficou com dor de cabeça? Pode ter esse efeito colateral? É raro, pode acontecer, mas é raro. Normalmente, o que a melatonina faz é melhorar a enxaqueca. Ela é um dos tratamentos que pode ser utilizado para a enxaqueca. Mas efeitos colaterais podem acontecer. São raríssimos, mas podem. Principalmente Perfeito. doses excessivas. Tá. Gente, pelo amor de Deus. Ó, 1 minuto para acabar. Então, a gente vai baixar agora, porque o Instagram não aceita mais de 1 hora, e a gente vai recomeçar. Então, voltem, que a gente vai terminar de responder as perguntas e a gente ainda vai conversar mais, que eu tenho pergunta para fazer. Tá bom? Tá bom. Então, vamos baixar agora e a gente continua, tá bom, gente? Voltem aqui, não saiam, hein? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau.